A palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 7, verso 4, diz: ame a sabedoria como ela fosse a sua irmã, como também ame o discernimento como se fosse um parente seu bem próximo. O que o poeta, no caso aqui Salomão, está dizendo para cada um de nós, é que nós devemos cada vez mais buscar na palavra do Senhor a compreensão, não apenas no sentido de conhecimento, mas que devemos verdadeiramente aplicar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria na nossa trajetória, para que cada vez mais nós compreendemos que nós devemos fazer a vontade de Deus e não mais a nossa. Abram a Bíblia de vocês, Salmo 24. Salmos 24, a partir do verso 1. Salmos 24, a partir do verso 1. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e nem juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, esse Deus Emanuel, esse Deus presente, fale agora na nossa compreensão, fale agora no nosso entendimento, no nosso discernimento, para que verdadeiramente possamos aplicar essa palavra, amar essa sabedoria, ter esse discernimento como nosso parente próximo, assim como revela Salomão para cada um de nós, para que cada vez mais possamos ser íntimos da verdade, dessa palavra que nos liberta, dessa palavra que traz exatamente a sustentação necessária para todos os momentos da nossa vida. Para a honra e glória do Senhor é que oramos. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias
a ti. O tema, como não poderia deixar de ser, o Rei da Glória. Repetindo, o Rei da Glória. Irmãos, enquanto eu escrevia esse sermão, eu consultei o site nationgel.com. Eu fiz essa consulta para me atualizar da população mundial e constatei que já ultrapassamos a 8 bilhões de pessoas vivendo sobre a face da Terra. Para quem não conhece esse site, ele é como se fosse um relógio, marcando exatamente todos os nascimentos a nível mundial, não é? De segundo a segundo, as pessoas nascendo, as pessoas morrendo. E nesse instante somos mais de 8 bilhões de pessoas, não é? 8 bilhões de vidas correndo apressadas, conectadas digitalmente, mas muitas vezes desconectada de Deus. Multidões ansiosas, pressionadas por crises econômicas, conflitos. Interessante que quando eu estava escrevendo isso, não havia sido ainda deflagrada essa guerra recente que está existindo agora ali entre Irã, Israel e Estados Unidos. O contexto é que o Salmo 24, ele é atribuído ao rei Davi, escrito aproximadamente por volta de 1000 anos antes de Cristo. Provavelmente o contexto aqui foi da entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. Naquele momento, Israel celebrava a presença de Deus, sendo estabelecida no centro da nação. Entretanto, como ocorre em muitos salmos davídicos, o texto ultrapassa o evento histórico imediato, ou seja, esse contexto todo, porque ele assume uma dimensão profética. À luz do Novo Testamento, ou seja, o entendimento do Novo Testamento, a igreja reconhece aqui um anúncio profético da ascensão gloriosa de Jesus Cristo. Quando Davi escreveu esse Salmos, contemplando exatamente, não é, aquela batalha que ele havia acabado de conquistar e a entrada da arca em Jerusalém, profeticamente falando, ele também está escrevendo aqui a ascensão de Cristo Jesus e a sua subida ao céu, a proclamação dessa chegada de Jesus ao céu. Amém, irmãos? E conforme eu sempre digo aqui, após cumprir cabalmente, não é, a sua missão, viver sem pecado, sofrer e morrer por nós, ressuscitar por nós, como um vitorioso, Cristo, ele ascende aos céus, não mais como o servo sofredor, mas sim como um rei triunfante. Esse salmo, ele refere-se ao rei que termina de conquistar uma batalha, uma guerra. E ele é saudado, ele é glorificado, ele é proclamado, não é? Em altos brados, em altos gritos, como o vitorioso. E foi assim que Jesus foi proclamado o Rei da Glória em sua ascensão, após ter subido aos céus. Amém, irmãos? Esse salmo revela que o verdadeiro Rei da Glória é Jesus Cristo, claro.
o Senhor soberano da criação, que após cumprir perfeitamente a sua missão redentora, foi exaltado e entronizado nos céus como o Rei eterno, sobre todas as coisas. E ao meditarmos nesse Salmo 24, nós encontramos proclamações solenes que começam na criação, atravessam a redenção e culminam na entrada triunfal de Jesus na glória, onde foi exaltado como Rei eterno sobre tudo e sobre todos. Oh Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Primeira proclamação: o Senhor é dono de tudo. Verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra, verso 1. A terra e tudo que há nela são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Vejam, irmãos, quantas coisinhas que nós estamos vendo, quantas brigas, quantas batalhas, quanta corrupção por parte de pessoas que querem coisas, prejudicando a outras, na compreensão que nada, absolutamente nada nos pertence, tudo é do Senhor, tudo veio dele e tudo volta para ele. Tudo isso que a gente vê, essa guerra de poder, obviamente que na maior parte das vezes, esse poder ele está ancorado em recursos financeiros, no dinheiro propriamente dito, as pessoas se matando, sabendo que nada vai ser levado daqui. Onde que o próprio Senhor Jesus diz que importa o homem ganhar tudo nessa terra e perder a sua alma. O aqui não temos não significa apenas uma poesia. Aqui nós temos uma declaração jurídica do céu, uma sentença. Em outras palavras, como se fosse um decreto de propriedade universal. Tudo é dele. Tudo veio dele, tudo volta para ele. Percebe onde vão ficando as nossas coisinhas, essas coisas das quais a gente briga às vezes, não é? Até colocando em risco a nossa própria vida, conforme a gente está vendo aí. Facções, interesse político, golpes. A soberania absoluta de Deus sobre toda a criação é inegável. Nós não podemos negar. Nós não podemos ver Ele apenas como Criador, mas também como o proprietário, contínuo. Ele fez e continua sendo dele. Interessante que eu sempre falo para vocês, olhe o verbo, conjugue o verbo. Aqui o verbo, ele indica uma posse permanente e não temporária. Tudo é dele. O salmista aqui ensina que o direito de Deus de ser adorado está fundamentado no fato de ele ser o Criador. Se pertencemos a Deus, nossa vida não é um território independente. Eu não posso fazer da minha vida aquilo que eu bem quero.
Eu tenho obrigações, eu tenho satisfações para dar. Porque a vida não é minha. A vida é dele. Não há área neutra. Finanças, decisões, ministério, família, tudo está sobre o senhorio de Deus. Tudo é dele. A verdadeira conversão começa quando paramos de nos ver como proprietários e nos reconhecermos como propriedade exclusiva de Deus. Percebe que cai por terra muitos valores das quais você às vezes não abre mão no dia a dia? Percebe que quantas coisas não é, que vão perdendo o seu valor temporário, uma vez que a gente olha exatamente para as coisas que realmente nós devemos colocar os nossos olhos, para as coisas do alto, que já faz parte exatamente, não é, da nossa vida aqui na terra. Verso 2: pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. A Bíblia, ela emprega uma série de figuras de linguagem exatamente para clarear a nossa mente, para abrir os nossos olhos diante da grandeza de Deus. O salmista, ele apresenta Deus aqui como um arquiteto, como um engenheiro do universo. A criação não é acidental, e sim é intencional. Deus, ele não apenas lançou os fundamentos do passado, ele continua sustentando tudo isso sobre a sua mão, inclusive a nossa vida. Se Deus sustenta o planeta sobre o que simboliza o caos, Ele também sustenta a sua vida quando tudo parece instável. Essa magnitude, essa figura que Davi usa aqui, mostrando a grandeza desse Deus, que faz exatamente do universo como se fosse, né, uma marquetezinha, aonde que ele move as coisas da maneira que ele quer, das maneiras, não é, da qual ele, como proprietário, muda. Se ele muda tudo isso, muda até o caos da própria natureza, jamais ele vai deixar de mover alguma coisa na tua vida, na nossa vida. O crente pode atravessar mares revoltos, mas jamais estará sem alicerce. Jesus é a nossa rocha. Assim como o mundo depende da sustentação divina, nossa vida espiritual depende da graça contínua de Deus. Segunda proclamação: nem todos podem se aproximar. Verso 3. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Subir o monte era a expressão ligada à aproximação do santuário, símbolo da presença divina. O judeu, o hebreu, o israelita tinha isso exatamente como princípios, porque sempre ele focava que quando Moisés subiu ao monte, ele ficou na presença de Deus.
através da sarça ardente. Essa pergunta do salmista carrega exatamente um peso moral. Quem está qualificado para estar diante desse Deus Santo? Já parou para pensar? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se Deus é dono de tudo, voltando a falar exatamente sobre esse proprietário, não somos nós que decidimos como nos aproximar dele. É ele que estabelece o padrão. Quando Moisés estava se aproximando de Deus no monte, ele dá uma ordem para Moisés. Moisés, tire as suas sandálias. Esse mesmo Deus fala hoje para nós. Tire. E você sabe o que você precisa tirar para estar perto dele? Essa mesma pergunta revela a influência humana. Diante do padrão divino, ninguém naturalmente estaria apto. Quantas mazelas exatamente a gente carrega aqui, não é? Na nossa consciência, na nossa compreensão, nós não podemos estar diante do próprio Deus. Como ele pede exatamente para que Moisés tire as sandálias, porque está pisando exatamente em solo santo, naquele instante, representado pela sarça ardente, esse Deus hoje está do nosso lado. O que você precisa tirar? Você e ele sabe. Frequentar a igreja não é mesmo que subir espiritualmente ao monte do Senhor. Presença física não garante comunhão espiritual. O Senhor nos esquadrinha por inteiro. Sabe exatamente do nosso deitar, do nosso levantar e do nosso caminhar. Esse Deus não se aparta de nós. Quanto maior a nossa visão da grandeza de Deus, maior deve ser a nossa reverência diante dele. Percebe exatamente aqui a dimensão da qual o salmista coloca esse Deus. Olha todas as figuras das quais, são colocadas, apresentada, melhor dizendo, a grandeza desse Deus, desse nosso Deus. Muitos desejam momentos com Deus, mas poucos buscam vida constante diante dele. Terceira proclamação: Deus exige santidade. E ele explica, verso 4: somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Quando eu estava meditando exatamente nessa palavra, eu não me esqueço de uma chamada de atenção que eu tive exatamente sobre uma pessoa recém-convertida, sobre um homem de negócio que tinha naquela ocasião se convertido, e eu ainda estava com uma visão secular, e tudo que eu fazia, até mesmo nos meus negócios, eu jurava por Deus. Não, eu juro por Deus. Enfim, fizemos um negócio, tal, isso, aquilo. Ele virou para mim e me disse o seguinte: olha, eu confio em você, mas eu aprendi
que não devemos ficar colocando o Senhor sobre negociata ou qualquer coisa. Quando você jura por Deus, é como se Ele estivesse aqui assinando tudo que você está falando. Em outras palavras, não tem essa necessidade de ficar se autoafirmando, juro por Deus. Dá a impressão que você está mentindo. Esse versículo ele apresenta 4 marcas de quem pode permanecer na presença do Rei da Glória. Vou ler ele novamente. Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Primeira marca, a pureza nas ações. Quem é puro nas ações não precisa se autoafirmar, eu juro por Deus. Pureza nas intenções. Fidelidade na adoração. E verdade nas suas palavras. Mãos puras representam conduta visível, enquanto o coração limpo aponta para a dimensão interior. Percebe, irmãos, que pela grandeza do nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, está aqui e agora, como está também aonde os nossos filhos estão. Ele é onisciente, Ele sabe exatamente o que reside dentro de cada um de nós. O salmista aqui, ele associa a ética externa, ou melhor, externa com a pureza interna. Percebe? O salmista aqui, ele proclama que o verdadeiro adorador é íntegro, não precisa ficar se autoafirmando. Mãos fala sobre o que eu faço, e coração fala de quem eu sou. Ele também ressalta que a idolatria aqui não é apenas imagens físicas, porque quando se fala em idolatria, todo crente volta exatamente para as imagens que os romanos adoram, cultuam. Mas a idolatria aqui se trata sobre qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na tua vida. O que você tem colocado em primeiro lugar? Quantas coisas às vezes a gente coloca em primeiro lugar deixando Deus de lado? E o mandamento de Cristo Jesus, podemos dizer assim, simplificando, mas trazendo exatamente uma maior responsabilidade para cada um de nós com relação aos 10 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é dono de tudo. E isso inclui a propriedade da tua vida. Veja exatamente o que você está fazendo da tua vida. Podemos enganar pessoas com aparência, mas nunca a Deus com intenção. A santidade começa dentro, antes de aparecer para fora. Vejam, irmãos, o coração está cheio do que a boca pronuncia. Ídolos modernos pode ser sucesso, pode ser dinheiro, pode ser reputação ou até mesmo ministério. Tudo o que substitui Deus no centro do coração se torna idolatria.
Às vezes coisas fazem exatamente com que eu me torne idólatra. Eu passo a adorar, não é, coisas. Por isso que eu já falei isso para vocês e levo exatamente isso, não é, com tranquilidade para a glória eterna. Porque quando eu conheci, quando eu compreendi o que é adorar, eu tirei até essa palavra do meu vocabulário para as coisas comuns. Porque adoração é somente a Deus. Adorar é você reconhecer alguém, não é, sobre a sua preeminência. Adorar é você reconhecer que existe um único digno de toda adoração e todo o louvor. Adorar é você pronunciar, não é, a maior reverência que alguém pode ter nessa vida, onde que nós vemos essa palavra ser banalizada com qualquer coisinha, sapato, perfume, roupa. Eu adoro. Adorar é só a Deus, o único digno de todo louvor e toda adoração. Verso 5: eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. O verbo receberão indica algo concedido e não produzido. A justiça aqui não é mérito próprio, mas algo concedido por Deus. É Ele que nos dá essa graça, esse favor imerecido. Não merecemos, mas Ele nos concede. A bênção envolve o favor de Deus contínuo na nossa vida, e a justiça refere-se à posição correta que nós devemos ter diante de Deus. Somos justificados, já fomos perdoados. Portanto, no reconhecimento desse perdão, nós devemos nos apresentar sempre diante dele, em espírito e em verdade, fazendo exatamente com que a sabedoria seja a nossa irmã e o discernimento o nosso parente mais próximo. 1 Coríntios, no capítulo 24, está lá revelado: Jesus é a sabedoria de Deus. Ó Pai eterno, aqui o salmista ele enfatiza que essa justiça vem do Deus da salvação, ou seja, a origem divina e não humana. É uma origem divina e não humana. Não é a justiça de homens. Nossa aceitação diante de Deus não repousa em nossa perfeição, mas na justiça de Cristo que é creditada em nós. Ele se fez sacrifício por nós. Ele substituiu o nosso lugar. Portanto, devemos reconhecer isso, não é, a todos os momentos. Quem busca a Deus de coração sincero encontra mais do que emoção, encontra exatamente uma posição restaurada. São esses os que buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Verso 6. Os que te buscam descrevem uma atitude contínua e não ocasional. Buscar a Deus é disposição constante do coração, e não em momentos oportunos, não em momentos para a nossa conveniência. Devemos buscar o Senhor sempre, em espírito e em verdade.
invocá-lo sempre enquanto podemos encontrar. Os que te buscam descrevem uma atitude, não é, contínua, mais uma vez. Buscar a Deus é a disposição constante do coração. Os que te buscam indica o desejo de intimidade. No Antigo Testamento, a face de Deus simboliza favor e comunhão. Veja o que ele está dizendo aqui, não é? Buscar a tua presença, estar face a face, assim como Jacó teve. Embora, não é? Jacó, ele teve os seus defeitos, mas ele caiu na graça de Deus, assim como nós também, cheio de defeitos, caímos na graça de Deus. Para salmista, o título Deus de Jacó aponta exatamente para a graça. Jacó não foi exemplo de perfeição, mas foi alcançado pela misericórdia de Deus, assim como nós. Olha exatamente alguns anos da tua vida, a maneira que você procedia, como que você via as coisas, né? Quanto egoísmo tomava exatamente o teu ser. Porque se isso ainda continua contigo, se acerte com Deus. Busque exatamente essa renovação, busque essa restauração, porque é somente nele que nós podemos ser restaurados. Isso nos encoraja a observar que não somos perfeitos como um padrão, mas somos alcançados pela graça do Deus da nossa salvação. Mais uma vez, não é sobre frequentar cerimônias, mas sobre cultivar uma comunhão. Buscar é mais que precisar, é desejar. Esse desejo ardente, ele tem que ser constante dentro do crente. Essa busca tem que ser constante dentro do crente. Muitas vezes, na substituição, colocando Deus em segundo lugar, nós estamos buscando coisas que só irão nos prejudicar. Nós estamos valorizando coisas que só fará com que, né, a gente se entristeça daqui a um instante. Quando buscamos a Deus e colocamos Ele em primeiro lugar, não significa que nós estamos em idolatria a um Deus egoísta que só quer tudo para Ele. Quando Jesus diz buscar a Deus em primeiro lugar, Ele está dando a maior receita de amor, a receita de doação que nós podemos fazer para nós mesmos. Porque se eu busco Deus, eu jamais vou buscar outras coisas. Se eu coloco Ele em primeiro lugar, é Ele que vai prevalecer, e não interesses passageiros, coisinhas que de repente farão com que eu me afaste dele. Quarta proclamação: o rei está chegando. Versos 7 a 9. Vejam essa imagem. Jesus veio ao mundo, nasceu por nós, viveu por nós, deixou um legado, deixou ensinamentos imensuráveis, para que aquele que verdadeiramente obedecer a esses ensinamentos, aqueles que ouviu a sabedoria, discerniu a sabedoria, como irmã, como parente próximo, aprendeu dele. Ele nos ensinou, deixou um legado imensurável, sem medida. Padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e já está se preparando para voltar
para cada um de nós. Esse rei vitorioso, esse que ganhou a batalha da nossa vida, agora ele está adentrando aos céus. Vejam essa imagem. Tenta construir exatamente essa imagem na sua mente. Vejo agora anjos felizes cantando e proclamando, o Rei da Glória chegou. O Rei da Glória está aqui. O Rei da Glória está sendo colocado no seu devido lugar, à direita da destra, ou melhor, à direita de Deus, sentado do lado do trono de Deus. Vejam essa imagem. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Verso 7. O salmista aqui ele proclama uma cena de vitória. Conforme Davi, naquele instante, estava recebendo a arca da aliança, a arca da promessa, em Jerusalém, após uma guerra conquistada, após uma batalha conquistada. Essa mesma visão profética que ele está escrevendo aqui, com Jesus chegando e adentrando aos céus. Um rei retornando da batalha entra na cidade com honra. E ele aplica isso tanto à entrada da arca em Jerusalém, quanto à ascensão de Cristo aos céus. Compreende? Quando o rei se aproxima, barreiras precisam se levantar. Corações fechados não combinam com a presença do Rei da Glória. Cristo não entrou na glória como derrotado, mas como vencedor. Os céus não receberam um mártir, receberam um rei entronizado. Veio e cumpriu cabalmente a sua missão. Já expliquei para vocês que a palavra cabalmente, ela tem um significado de início, meio e fim. Ele completou a sua missão. Não adianta celebrar o rei entronizado e manter o coração trancado. Verso 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível, o Senhor invencível nas batalhas. A pergunta aqui não é informativa, ela é proclamativa. Quando o salmista está perguntando aqui, ele já tem a resposta, é como se fosse uma retórica. Quem é o Rei da Glória? Abram os olhos de vocês. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível em todas as batalhas, porque Ele já conquistou todas as batalhas, já conquistou a guerra da tua vida. E é isso que precisa ser proclamado, é isso que nós precisamos deixar claro para Ele. É como se o céu pedisse a identificação real e a resposta viesse em forma de exaltação, de alegria, não é? Os títulos forte e poderoso enfatizam a supremacia militar e soberana absoluta. No contexto antigo, os reis eram exaltados por suas conquistas. Vejam esses filmes épicos, que vocês vão ver exatamente quando o rei chegava triunfante de volta à sua terra. Creio que vocês já devem ter assistido isso. À medida que eles iam passando, as bandeiras iam sendo levantadas, né? E ele passando exatamente
né, com a sua comitiva, com todos os seus vitoriosos, ao meio daquela, né, galera toda exaltando, se alegrando que o Rei da Glória voltou. Naquele instante, o Rei que conquistou uma batalha. Nesse instante, o Rei que se ascendeu aos céus, Cristo Jesus. Deus eterno. As marcas de Cristo não falam de fracasso, falam de redenção consumada. Na cruz, uma das palavras que ele usou, não é, foi que: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. Está consumado. Em outras palavras, Papai, eu cumpri cabalmente o que nós havíamos combinado. Amém? Ele não venceu apenas uma batalha histórica, venceu a guerra eterna. E porque Ele é invencível, a nossa esperança também é invencível. Nossa segurança não está na ausência de batalhas, mas na presença do Rei invencível. Sabemos que Ele pode conquistar, e conquistar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou até pensamos. O cristão luta a partir da vitória e não em busca dela. A fé é a certeza. Sabemos que qualquer batalha que está na nossa frente, nós já somos vitoriosos, porque Cristo já conquistou a guerra da nossa vida. Seja qual for a batalha que você está enfrentando hoje, já se considere um vitorioso. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Percebe aqui que ele está repetindo esse verso? A reafirmação pública, não é, da soberania divina. O Rei da Glória não é apenas reconhecido, mas ele é proclamado. E essa proclamação, assim como foi feita nos céus, na sua ascensão, assim como os anjos agora estão, não é, curvando-se diante do trono de Deus e de Cristo Jesus, santo, 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 tem que ser exatamente essa nossa adoração, essa nossa proclamação a esse que é o único digno. Quando o Rei da Glória se aproxima, não apenas as portas se abrem, os corações devem se render, compreendendo exatamente tudo isso, tendo exatamente através da palavra de Deus como a sabedoria da qual nós necessitamos para essa vida, qualificando essa sabedoria como se fosse a nossa irmã, e o discernimento como nosso parente bem próximo. É que nós temos que reverenciar o Senhor através da sua verdade, viver essa verdade, e não apenas falar essa verdade, entronizar essa verdade e andar exatamente nessa verdade. Amém, irmãos? O céu, ele não recebeu um servo humilhado, mais uma vez, ele recebeu um rei vitorioso. Agora os portões eternos se levantam para recebê-lo. O Cristo que subiu à glória foi recebido com honra, não com silêncio. Quando Deus fala uma segunda vez, é porque a mensagem não pode ser ignorada.
Oh glorioso, Deus de poder, Deus de misericórdia. E a quinta proclamação: o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, verso 10. Mais uma vez ele pergunta: quem é o Rei da Glória? Já tendo a resposta, conforme nos versos anteriores. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O título Senhor dos Exércitos, fazendo exatamente, a nomenclatura dos nomes de Deus, da qual a Bíblia classifica e que ontem nós compreendemos, nós ouvimos uma série do nome de Deus. A palavra Iavé significa o nome de Deus. O título do Senhor dos Exércitos é Iavé Sabaoth, que significa exatamente Senhor dos Exércitos. Aponta para o Deus soberano sobre todas as hostes celestiais e terrenas, que são hostes, forças contrárias. O Senhor dos Exércitos, Iavé Sabaoth, é capaz de destruir todas essas forças, sejam elas espirituais, sejam elas hostes celestiais, como hostes terrenas. Deus é maior. O Rei da Glória é maior. O Senhor dos Exércitos é maior. Se Cristo é o Senhor dos Exércitos, então nenhuma batalha espiritual do crente é travada sozinha. Seja qual for a batalha que você está enfrentando nesse momento, você não está lutando sozinho. O Senhor dos Exércitos, Iavé Sabaoth, está contigo. Não se aparta de você. Deus eterno, o Rei da Glória, governa os céus, como também interfere em todas as nossas histórias, em todas as circunstâncias, em todas as incorrências, em todas as corrências da nossa vida. O Cristo que morreu é o Cristo entronizado. Nossa fé não repousa em um Marte, mas em um Rei vivo e coroado. O crente pode descansar porque a guerra decisiva já foi vencida. Na cruz, Jesus já deu a prova de que essa guerra já foi conquistada para cada um de nós. O Rei da Glória não luta para vencer, ele já venceu. A verdadeira adoração nasce quando sabemos quem Ele é. Quanto maior for a revelação, mais profunda deve ser a nossa reverência. Creio que muitas coisas o Espírito Santo falou hoje para você. Creio que muitas coisas, através do dom do discernimento, o Espírito Santo trouxe para cada um de nós. Portanto, a nossa reverência a partir daqui tem que ser maior, muito maior do que aqui nós entramos fazendo, reconhecendo que Ele é o soberano de tudo, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o que nos deu a vida, Ele é o dono da nossa vida. Amém, irmãos? Pai eterno, o Cristo que entrou na glória é o mesmo que intercede por nós hoje. Se os portões eternos se abriram para Cristo, os portões do nosso coração não podem permanecer fechado. Concluindo,
O Salmo 24 começa declarando que a terra tem um dono. Passa exigindo santidade dos que desejam sua presença e termina exaltando o Rei da Glória, entronizado nos céus. Aquele que criou todas as coisas, venceu todas as batalhas e entrou pelos portões eternos, é Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, o Rei soberano sobre tudo. Diante disso, não nos resta outra resposta senão reconhecer a sua autoridade, render-lhe o coração e viver para a glória daquele que reina eternamente. Se ele não está ainda reinando na tua vida, permita que ele reine agora. Permite que ele comece a reinar agora na tua vida. Dê essa legalidade para que verdadeiramente ele reine na tua vida, pois ele vai reinar na tua vida eternamente. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Se o Rei da Glória já entrou nos céus vitorioso, permita hoje que ele entre também no seu coração e governe todas as áreas da sua vida. Se você tem vivido como dono da própria história, reconheça que há um Senhor soberano e renda-se ao governo de Jesus Cristo. Permite que ele dirija a sua vida, não mais você. Se você já pertence a esse Rei, renove hoje a sua entrega, vive em santidade e proclame com sua vida: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, através do Seu Santo Espírito, nos trazer, Pai, muito conhecimento nesta manhã, muita reverência, das quais a gente muitas vezes se torna negligente, se torna esquecido, Pai, do que Cristo já fez por cada um de nós. Assim como Ele fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Esse reconhecimento de que Ele é o soberano de todas as coisas, Ele é o preeminente de todas as coisas, porque Ele é o único digno. A Ele, Senhor, todo louvor, toda adoração. A Ele, Pai, é que nós devemos todo o reconhecimento da Sua soberania, da Sua majestade, do Seu infinito amor, da Sua misericórdia. A Ele, Pai, é que nós devemos agradecer por essa graça, esse favor imerecido que o Senhor permitiu que nos alcançasse, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse Rei vitorioso que passou pelas nossas vidas, passou por esse mundo, marcando eternamente as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Somos eternamente gratos, Pai, por tudo que Ele fez. Ao Rei da Glória, seja honra e glória para sempre. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.